Olá para vocês, a gente está ao vivo, Érica Lima. Hoje a gente tem um quadro muito especial, porque é o Dia Internacional da Mulher. O nome do quadro é Debate, Poder e Política. E hoje a gente está recebendo com grande satisfação a minha amiga Michele Vale. Muito obrigada por estar aqui, Michele. A Michele, que ela é mestre, ela é assistente social, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, é especialista em antropologia social e é escritora do livro que fala sobre a primeira senadora da bancada do Amazonas, Eunice Michiles. Então, obrigada por estar aqui com a gente, nesse quadro tão especial, recebendo você, mulher, para poder falar sobre temas muito importantes, que eu acredito que a gente está numa semana bem específica, com bastante pauta. E o nosso tema é sororidade, competitividade feminina, participação da mulher na política do Amazonas. Obrigada, Érica, pelo convite, obrigada ao portal, pela oportunidade de estar aqui novamente presente, né? Eu digo que aqui já é uma casa de portas abertas, não só a nós mulheres, mas a toda a sociedade manauara, amazonense, que tem esse espaço aqui para conversar, para levar informação e para esclarecer também. E hoje nós estamos numa data muito especial, com um tema bastante oportuno. E vamos lá, espero contribuir aqui com todas as mulheres, quero parabenizá-las por esse dia tão incrível que nós estamos comemorando de alguma forma também uma luta, né? Uma luta que ela se dá de forma contínua na vida da gente, mas é isso. Espero que a gente possa bater um papo bastante agradável nessa tarde e que vocês nos acompanhem. Assim, um grande beijo e muito obrigada. Olha, já convido todo mundo para compartilhar o link da live. A gente está ao vivo e esse tema ele é muito especial. A gente tem o Reginaldo aqui, ó, Reginaldo Lobo Guedes. Ele disse: temas relevantes para o desenvolvimento da mulher em sociedade, ilustre palestra. Exatamente. Tem gente que a Jaqueline disse que o áudio está baixo. Aumentou o áudio? Jaque, obrigada aí por estar falando com a gente ao vivo dessa forma. E com isso a gente está se ajustando aqui. Tá legal o áudio? Jaqueline, confirma aí pra gente. Um beijo pra Jaqueline Solimões. É uma amizade que eu tenho, ó, tempão. Fez faculdade comigo, é a minha amicíssima. Sabe aquela amizade que tu não vê todo dia? Mas assim, tá no coração, é a Jaqueline. Então, eu trago aqui oportunamente, peço licença para dizer, Jaqueline, a Luceni, obrigada pela amizade, pelo companheirismo, pela solidariedade em tantos momentos da minha vida. Feliz Dia das Mulheres, vocês são mulheres excepcionais. Um beijo para vocês. E aí, pra gente começar o nosso tema, mano, nosso tema é punk, não é não? Mas é um tema gostoso também, né? Sororidade. O que é sororidade? Pois quando eu falo de sororidade, me vem na minha cabeça exatamente isso, nos colocarmos no lugar do outro, né? O que você gostaria de receber, que você também poderia oferecer. E essa união, né, de mulheres, né, ou seja, essa troca de experiência, essa troca de afinidade, essa troca de respeito, de se colocar no lugar do outro, é, na verdade, uma luta feminista que a gente tem tido diariamente, Érica, porque, infelizmente, quando nós estamos falando de sororidade, a gente precisa partir do pressuposto que nós, mulheres, ainda não conseguimos atingir o ápice da sororidade, porque a gente vive numa sociedade muito machista, em que o pensamento e comportamento machista ele também é reproduzido pelas mulheres. Então, nesse momento onde a gente tem essa data comemorativa, que é o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, acho que é importante a gente pensar, será que eu estou sendo
uma pessoa, enquanto mulher na sociedade, será que eu estou praticando sororidade? Será que eu estou, enquanto ser humano, me colocando no lugar do outro? Será que, enquanto mulher, eu consigo visualizar que eu me sinto representada nos espaços de poder político, nas instituições, né, de poder, sejam elas no político ou não, no mercado de trabalho? Então, essa união, essa força entre mulheres, ela precisa ser muito bem trabalhada. E é isso, no nosso dia a dia, essa união, essa força, esse companheirismo entre as mulheres é o que representa, numa linguagem muito simples, a sororidade, né? A gente precisa fortalecer essa união de mulheres. Isso é uma coisa que me chama a atenção quando a gente fala sobre fortalecer essa relação das mulheres, num quesito de que há um conflito hoje com a palavra feminismo. Já começa aí. Porque eu digo, a luta feminista, mas olha, eu não sou feminista. Então, as mulheres, principalmente nesse momento do século XXI, né, elas estão discutindo a terminologia de palavras que têm um movimento, uma história, né, e que trouxe, por exemplo, que foi o movimento feminista que trouxe, por exemplo, a luta pelo nosso direito ao voto. Pelas conquistas no que a gente fala da categoria do trabalho, né? Então, na conquista a questão da mulher poder ter o direito a amamentar, o que até diminuiu já a lei do direito do período de amamentação. Então, assim, e eu vejo um retrocesso muito grande. Por que essa crítica agora com a palavra feminismo? Porque as mulheres, elas passaram a criticar o movimento feminista. Então, é bem curioso, porque assim, a história do movimento feminista, né, no mundo, por exemplo, e assim, ele eclodiu na Europa, né, mais especificamente na Inglaterra. Então, o que a gente percebe? Se deu, obviamente, naquele momento do período da Revolução Industrial, né? Isso é uma coisa histórica que está lá dentro dos livros que trabalham sobre o feminismo no mundo e no Brasil. Então, ele sempre esteve muito atrelado nessa questão da mão de obra feminina, no mercado de trabalho, etc. e tal. A gente tem, obviamente, a gente escuta muito, Érica, esse bombardeio, né, de críticas sobre o movimento, porque as pessoas entendem que ser mulher feminista, e aí eles colocam, a grosso modo, em um linguajar bastante pejorativo, que a mulher feminista geralmente se resume a mulher com estilo mais masculinizado, mulheres que querem se sobrepor ao homem, mulheres lésbicas, né? E não há uma procura de entendimento que o feminismo, ele é composto na sua, não vou dizer na sua totalidade, mas na sua maior parte, de mulheres intelectuais, né? Então, o feminismo, ele não é uma mulher louca que fala besteira. O feminismo é uma corrente de pensamento, né? São estudos, são discussões políticas que envolvem sobre a natureza do feminismo. Então, toda a história do feminismo tem muito a ver, por quê? Porque dentro de uma lógica cultural machista, o feminismo ele foi taxado como esse movimento de mulheres que queriam tomar o lugar do homem no mercado de trabalho, né? E aí é importante que a gente consiga perceber e entender que a força da mão de obra feminina no mercado de trabalho não foi só porque a mulher foi lá e disse, eu quero trabalhar, não, muito pelo contrário. O mercado precisou da mão de obra feminina por ser mão de obra barata. Então, a mulher não entrou no mercado de trabalho simplesmente porque em nenhum momento... Porque valorizaram, descobriram que a gente tinha várias habilidades. Não. A mulher entrou no mercado de trabalho exatamente por isso, para poder
preencher uma lacuna, né, ali do processo de industrialização. E aí essa questão do próprio movimento sofrer todos esses bombardeios. Bom, parte do pressuposto de que a maior parte dos bombardeios que o movimento ele recebe vem de um pensamento mais conservador, né? Há uns anos atrás, por exemplo, se intitular feminista era algo, nossa, muito vergonhoso. E isso, eu falo sobre isso no meu livro, Mulheres no Poder, o protagonismo político de Eunice Miquiles, que é a primeira senadora do Brasil, representando o estado do Amazonas, por exemplo, onde as mulheres da qual eu entrevistei, a própria Beth Azizi, por exemplo, que foi uma das mulheres constituintes, né, lá em 1988, ela fala exatamente desse jeito. Apesar de todas as pessoas terem ela como exemplo, as mulheres como uma mulher que representava o feminismo no Amazonas, ela foi taxativa. Eu nunca me considerei feminista. Eu nunca me considerei, primeiro, porque eu me vestia, eu me posicionava, e aquilo era uma coisa que era muito comum do movimento, mas eu fazia porque era da minha natureza. Mas eu nunca me intitulei feminista. Então, por aí você percebe que como se intitular feminista dentro de principalmente num momento da história onde esse movimento ele recebia várias críticas, né? Hoje, por exemplo, quando as pessoas elas falam, eu ouço as pessoas falarem, e principalmente o movimento conservador faz uma crítica ao movimento feminista, porque diz, elas defecam em cima de imagens religiosas, né? Elas andam com os seios à mostra. Então, assim, trazem elas potencializam as ações que são poucas, né, de pessoas que são extremistas. Porque eu acho que extremismo está em ambos os lados. Esquerda, direita, terceira via, entendeu? Então, assim, em ambos lados há o extremismo. Uhum. Então, assim, é interessante você trazer, por exemplo, a própria fala, né, de uma política em um determinado momento histórico, onde ela se declara que ela não era feminista. Exatamente. E o que você hoje consegue comparar com a escrita do seu livro, com a escuta dessas mulheres? Eu queria que tu falasse para a gente a sua percepção com o perfil dessas mulheres e o perfil de hoje, das mulheres de hoje que estão se candidatando. Você acha que hoje esse grupo de mulheres, elas estão qualificadas? As mulheres que já atuaram em um determinado momento da história eram qualificadas? Elas realmente lutaram para estar naquela posição de poder? Ou elas foram colocadas? A gente também vê nessas relações políticas mulheres que são trabalhadas para exercer uma relação de poder político, mas elas não exercem, né, com toda a totalidade de liberdade que realmente elas deveriam ter. Então, eu queria que falasse um pouco para mim entender se você consegue fazer essa analogia e esse sincronismo desses dois momentos históricos. Nesse momento que você escreveu o livro, das experiências que você ouviu, e muitos relatos, né, que inclusive nem estão naquele livro, e a realidade que você acompanha agora. Que agora a gente está falando rede social, mídia, TikTok, né? É tanta coisa hoje que as pessoas elas ensinam demais, né? Uhum, exatamente. É pertinente a tua pergunta, Érica, porque assim, a gente está falando de década de 70, né? Porque assim, o meu livro ele parte de um momento histórico, década de 70, ali entre meio e fim de ditadura militar, né? Entre meio e fim de ditadura militar. E aí a gente pega também no momento em que os movimentos feministas no Brasil, ele já está ali na segunda onda do feminismo. A primeira onda do feminismo, ele surgiu lá em 1930, né, com aquele movimento composto por mulheres da alta sociedade,
que foi exatamente com a maior luta desse movimento, foi a questão do direito ao voto, né? Então, o que foi o movimento sufragista. Nesse momento, a gente tem a segunda onda do feminismo, né, no Brasil, e já é composto por mulheres, obviamente, da classe intelectual, porque aquele primeiro momento foi, na verdade, mulheres da alta sociedade, mulheres que estudaram fora do Brasil, que vieram com outra mentalidade, porque não aceitavam que aquela sociedade não davam a elas os mesmos direitos de votar. Como elas estudaram, tinha todo um discernimento de sociedade, não tinham direito de escolher seu representante. Então, partiu desse pressuposto. No segundo momento, a gente tem aí o movimento feminista da segunda onda. Bom, é bem interessante porque naquele momento, as mulheres na política, né, naquele momento que era um número muito pequeno, né, do ponto de vista quantitativo mesmo, e as mulheres entraram naquele momento na política, é bem importante a gente frisar sobre isso, exatamente porque, sim, colocadas. Primeiro porque, naquele momento, se tinham dois partidos políticos. Nós tínhamos a Arena, partido de base, de sustentação política da ditadura militar, e nós tínhamos o MDB, que era a oposição. Então, naquele momento que a oposição pensou em colocar uma mulher, né, Maria Júlia, o nome dela, que eu me lembro, irmã do nosso saudoso Tiago de Mello, porque as pessoas sabem dessa história. Olha. Ela foi a primeira, na verdade, foi a primeira mulher a ser candidata, entendeu? A se candidatar numa legenda política para concorrer ao Senado. Aqui no Amazonas. Da bancada do Amazonas. E do MDB. E Eunice Miquiles, e como ela era uma senhora evangélica, então se pensou quem dentro da Arena? Eunice Miquiles, uma senhora evangélica, e que também já tinha um trabalho de base. E a Eunice representava a situação. A situação. Então, como é importante a gente parar para pensar sobre isso, para você ver que existe jogos políticos, né? Existia naquela época, existe hoje, né? Interesses, né? Os conchavos, e existe tudo isso. E naquele momento foi exatamente isso que aconteceu. Aquelas mulheres, elas exerciam trabalhos de base, sabe? Eu acho muito interessante essa tua pergunta, porque, assim, uma das coisas que eu me lembro muito bem, que a década de 80 me faz lembrar da minha vida aos 8, 10 anos de idade, dentro de um bairro da periferia da cidade de Manaus, onde eu via as mulheres reivindicando um clube de mães. Naquela época, o clube de mães era tudo que um bairro, né, uma luta das mulheres era muito, muito forte. Tu lembra disso? Me lembro. Isso é muito interessante porque, assim, hoje, parando para pensar, quando as pessoas me perguntam, eu digo, eu não escolhi a minha pesquisa me escolheu, porque dentro do meu livro tem um relato da cabo eleitoral de Eunice Miquiles, na época que eu acompanhava, que é a minha tia. A minha tia foi cabo eleitoral e ela fala dos momentos que Eunice Miquiles ia dentro da comunidade, o que ela trabalhava junto com aquelas mulheres, e isso foi uma coisa que eu não me lembrei. Eu fui me lembrando no decorrer da minha pesquisa e comecei a pensar, mas eu fiz parte disso. Olha. Como assim? Eu estava nisso aí. Gente, como pode? Eu fui lembrando os meus 8, 10 anos, na época que a Eunice Miquiles se candidatou como deputada estadual. E eu disse, meu Deus, então, assim, sabe, tudo veio assim de uma forma, e eu comecei a pensar. Eu lembro dessas mulheres reivindicando, só que os trabalhos eram trabalhos de base dentro das comunidades. Então, aquele trabalho político dentro da comunidade de muita importância, você está me entendendo? E essas mulheres, elas dividiam um apoio incrível entre elas. Mas essa percepção do além, elas não tinham. O trabalho dela era excepcional, mas de apoio aos maridos, né, os filhos. E a Eunice Miquiles também traz essa história, né? Uma das propostas dela para entrar na legenda era, olha, eu entro, mas eu quero apoio político ao meu filho, Humberto Miquiles. E foi aí que Humberto Miquiles entrou para a política. Olha só, você poderia dizer, nossa, mas isso ia partir da cabeça de uma mulher?
pensar assim, como não? A gente está falando lá da década de 70, né? A mulher já pensou, não, eu posso fazer, eu posso entrar. Você quer que eu entre? Quer que eu trabalhe para eleger esse candidato? Eu vou. Mas o contrapartida, eu quero que meu filho, o apoio ao meu filho. Você está entendendo como as mulheres, elas trazem com ela essa percepção, sabe? Essa astúcia que a maioria das pessoas dizem que é coisa natural de um homem. Não, gente, isso não é biológico, sabe? Isso não é biológico, essa questão do trabalho político. Então, as mulheres daquela época, elas tinham... E eu até acho, Érica, que as mulheres daquela época, elas tinham ter muito mais percepção política, sabe, de trabalhar ali dentro do trabalho de base, que hoje, infelizmente, eu não tenho percebido tanto. Eu não tenho percebido tanto, que a gente tem que resgatar muito isso. Então, hoje está muito maquiado, né? Hoje, por exemplo, a gente está se deparando com uma nova profissão, que é os influenciadores digitais. Isso. E a gente vê, por exemplo, muitas influências, né? Se candidatando para legendas e representando e mostrando, fazendo todo um trabalho como se tivesse um trabalho de base nas comunidades, coisa que não tem. Infelizmente. Né? Mas é claro que a gente não está falando de todas, aí já existe também outras mulheres que vêm com uma trajetória, com uma história, mas não aquela história realmente de base, né? Da comunidade. E o nosso papo está muito bom. A gente tem aqui 230 pessoas acompanhando. Ai, que legal. Bastante gente. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Aproveitem, mandem mensagem, mandem perguntas. Um beijo para todas as nossas jornalistas do Convergente, do Portal Manaus. E mandem aí, vamos interagir para a gente poder estar falando aqui com a nossa entrevistada Michele, a nossa escritora, mestre, e que está dando um show falando sobre a história da política, né? É uma coisa bacana, eu gosto. Tá muito bom, muito bom. E aí você tá já entrando no perfil que você disse que não percebeu ainda, né? Esse perfil dessas mulheres da história. Sabe por que eu falei isso pra ti? Um homem me mandou uma pergunta e falou assim, um seguidor nosso, disse, Érica, pergunta isso aqui da Michele, da nossa convidada, e teve uma pessoa que eu divulguei e ele falou assim, essas mulheres, elas não representam nada. A gente fez aqui um encarte, um banner, né, divulgando as mulheres, as primeiras mulheres aqui do Amazonas, né, que exerceram um papel na política. Você pode conferir isso no Portal Convergente, hein? É só acessar. E aí tá lá esse material. E aí ele falou, eu nunca me senti representado, as mulheres nunca tiveram nenhum tipo de relevância. Quem são esses nomes? E aí a questão de não lembrar o nome, eu acho, não é porque porque essas mulheres elas são do contexto histórico apenas. Muitos dos nossos eleitores não sabem nem quem votou na eleição passada. Né? Você perguntar, quem foi que você votou para vereador? Não sabe. Não sabe. Deputado estadual, deputado federal, né? Então, assim, eu acho importante trazer uma pesquisadora, né, uma escritora, uma estudiosa como você, para ensinar a política para o povo, né, para levar o povo a refletir. Muitas das pessoas, elas não têm informação. E é por isso que o nosso portal, ele tem credibilidade e está aqui conversando com vocês. E aí a gente está aqui te escutando mesmo. Eu até entendo como algumas pessoas, elas falam... na época que eu estava na entrevista, fazendo a pesquisa de campo, uma das coisas que eu me deparei com os meus primeiros entrevistados foi exatamente isso. Olha, a Eunice Miquiles só entrou na política por conta do marido dela. A Eunice Miquiles, eu dizia, bom, se for para meu livro, não vai ter livro, porque vai acabar aí. Então, eu comecei a entender o seguinte, que Eunice Miquiles, tem a própria trajetória. O nome do marido dela deu um peso, obviamente ninguém nega isso, nem ela mesma nega isso. Você está me entendendo? Mas a gente precisa entender o seguinte, que a década de 70, 70 e 80, quando Eunice Miquiles entrou no Senado, por exemplo, e não só ela e posteriormente outras daqui do Amazonas, nós não tínhamos rede social como nós temos hoje. Quem era a imprensa antigamente? A Manchete, eu lembro muito bem que era a revista Manchete, e eles só iriam
cobrir, naquele momento, a vestimenta, o cabelo, a unha e o sapato. Isso é uma coisa que chamou a atenção no seu livro, né? Isso, a edumentária dela. Ela colocava justamente isso, que as pessoas se preocupavam com o extremo com a roupa que ela usava. Todos os dias ela tinha que ir ao cabeleireiro. E por conta dessa ida e vinda ao cabeleireiro, ela chegava, às vezes, atrasada em uma votação, por ser a única mulher, era esculhambada. Por que você se atrasou? Hoje você vê os deputados faltando sessão. No início aqui do retorno, né, das férias que eles tiveram, aí quando a gente foi fazer a cobertura, era contado nos dedos os vereadores estavam presentes. Você está vendo? E naquele momento, ela era esculhambada porque ela chegou tarde, ela não faltou à sessão. Mas a imprensa toda estava tão preocupada com a indumentária dela, com o cabelo dela, porque ela tinha que dormir de bobe para amanhecer no outro dia, o cabelo muito bem arrumado. Então, você tem noção a dificuldade que uma mulher tem, porque se você parar para pensar qual era as discussões, o que a Eunice Miquides levou para dentro do Senado. Ela levou projetos interessantes que nós desconhecemos aqui no Amazonas. Por quê? Porque não tinha quem divulgasse isso. Não tinha quem divulgasse, porque se divulgava o estilo Barbie, a mulher linda, maravilhosa que estava ali, e estava ali apenas para representar, apenas para tornar aquele ambiente mais bonito, mais feminino. Mas foi ela que levou a discussão, a primeira mulher que levou para dentro do Senado a discussão sobre os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Quem que sabia disso? Poucas pessoas sabem disso. E nós tivemos lá no governo Dilma que foi aprovado, né, a lei para reconhecer o trabalho da doméstico, mas ela já estava lá. Então, assim, ela lutou muito para a questão da emancipação feminina, porque naquela época as mulheres, quando precisavam de um dinheiro, mesmo trabalhando, ganhando seu dinheiro, se ela chegasse ao banco para pedir um empréstimo, a primeira coisa que perguntava, o seu marido tem que assinar, porque ele tem que autorizar, sendo ela dona do dinheiro dela, sendo ela que trabalhava. E interessante essa fala que você está tendo, a mulher hoje, ela não tem dimensão, as mulheres mais jovens hoje não têm dimensão, eu mesma não tenho dimensão, porque eu não peguei essa época de que o marido assine para poder abrir uma conta no banco. Mas a gente ainda tem hoje, para fazer uma cirurgia de laqueadura, que o homem vai assinar, permitir que a mulher faça uma laqueadura. Olha só a discrepância. Né? Você vê que mesmo essa questão do tempo, né? A gente avança, mas a gente ainda tem os resquícios cultural de que o homem que manda é ele que decide, que é uma sociedade assim, machista e que a mulher ela precisa se enquadrar dentro dessas normas. E é exatamente isso. Então, não reconhecer a história da luta, eu não digo do feminismo, porque aqui não é essa a nossa intenção, mas falar da participação feminina na política, principalmente dessas mulheres do Amazonas, é importante porque isso é um resgate histórico, Érica. A gente precisa voltar, sim, no tempo, nas leituras, para reconhecer, porque é exatamente reconhecendo a luta dessas mulheres, e aí eu defendo hoje, e com as nossas candidatas, né, eu preciso ver como é que está essa questão, né, do cenário político. Eu já vejo, assim, por exemplo, aqui, falando sobre mulheres, né? A gente já tem alguns nomes, a gente tem algumas movimentações, já está tendo o que hoje todo mundo está utilizando esse termo, né? Pré-candidaturas, né? Sendo colocado. A gente tem representantes indígenas, né? Do movimento indígena. A gente tem representantes hoje do judiciário, né? A gente tem representante hoje, a gente tem já uma candidata, a pré-candidata, que a gente já vê um movimento que ainda não se pronunciou, mas que já tem história, que já foi apresentadora de programa. Então, a gente vai acompanhando dentro do cenário nomes que se repetem, alguns nomes que estão entrando. E como é que você enxerga isso? Pois é, eu acho bastante interessante, porque lembrando da minha experiência lá da década de 80, por exemplo, né, finalzinho da década de 80, onde se teve os movimentos de mulheres dos bairros, né? E eu acho muito interessante porque uma figura desses movimentos também é a ex-vereadora Lúcia Antoni,
Beijo, Lúcia, porque eu acho muito importante a gente citar o nome dessas pessoas, porque elas fazem parte da história. Então, assim, os movimentos de mulheres da época, né, eram muito trabalhados, as mulheres eram ouvidas ali dentro, elas levavam. Então, a Constituição Federal Brasileira, ela foi totalmente criada, mas ouvindo também os movimentos, né, os grupos de mulheres, de trabalhadoras. E eu vi que ao longo do tempo esses movimentos foram esfriando. Eu penso que é o momento desse. Eu defendo o resgate da valorização das mulheres que estão ali dentro da comunidade. Por quê? Quando a gente fala, eu não me sinto representada. Obviamente, é difícil você se sentir representado diante de uma realidade em que, enquanto mulher negra, eu não estou vendo nenhuma mulher negra ali dentro daquele cenário político, ali dentro de um parlamento. Enquanto mulher índia, eu não vejo alguém que esteja lutando pela causa indígena, ou da mulher indígena. Enquanto mulher que trabalha enquanto agricultora, eu não estou vendo ninguém trabalhando as questões das mulheres na área da agricultura. Como é que eu vou me sentir representada se eu não vejo ninguém? Por isso que hoje eu parto meus estudos dentro de uma visão interseccional, onde eu vejo que, assim, a gente precisa se sentir representada, porque quando você fala, vamos lutar por mais mulheres nos espaços de poder político, a gente não está elevando o quantitativo, a gente precisa trabalhar o qualitativo. Por quê? Porque mulheres, a gente precisa partir do pressuposto que nós somos mulheres, mas nós temos uma experiência de vida diferente, nós temos realidades diferentes, nós viemos de uma realidade diferente, nós temos anseios diferentes, nós não somos iguais. Então, por isso que hoje nós trabalhamos numa nomenclatura mulheres, que antigamente falava muito mulheres na questão plural, porque nós mulheres, no fato de eu ser mulher, ser mãe, ser dona de casa, eu também sou militante, mas eu tenho uma realidade diferente da Dona Maria, de um outro bairro, de uma periferia, que é muito mais esquecida do bairro que eu moro, por exemplo. Quem são as pessoas que conhecem a realidade de um bairro, Érica? É a mulher, o trabalhador, o marido, ele sai para trabalhar, na maioria das vezes o que ele reconhece é os buracos da rua, porque ele passa com o carro ou demora no transporte coletivo. Mas é a Dona Maria que mora ali dentro da comunidade, que está faltando médico na casinha, no posto, está faltando medicamento, a escola está faltando professor. Quem é que sabe melhor da necessidade das nossas comunidades? Nós, que somos mães, que levamos nossos filhos para a escola, que temos que levar nossos filhos para o médico. Então, esse resgate, ele é de suma importância hoje. Entendeu? A gente está quase finalizando nossa entrevista, porque a gente tem um tempo dentro do Instagram, mas, assim, o nosso papo está muito legal. E eu estou convidando as pessoas que estão assistindo a gente para compartilhar, enviar para os grupos do WhatsApp, acessar os nossos portais, as nossas redes sociais. A gente está fazendo uma cobertura muito completa, né? E aí a gente ainda vai ter nessa semana, amanhã, a socióloga Ruth Luna, a gente vai ter as manas da bancada, né, feminista, que vão, eu acredito que elas vão vir novamente para concorrer aí para deputadas estaduais. Eu quero deixar aqui um abraço, um beijo enorme para Marcrise, gente. Eu adoro Marcrise. Queria muito poder te dar um abraço. Você sabe do meu carinho por você e por todas as meninas da bancada. A gente vai citar aqui o nome de algumas mulheres que são políticas, que a gente tem que citar os nomes, né, estão aí. A gente tem, por exemplo, hoje, né, como deputadas estaduais, que vai ser o cargo que vai estar aí sendo concorrido. A gente tem Joana Dark, a gente tem a Nesme Aziz, não sei se vai vir novamente, né? Tem todo um bastidor que fala sobre o quadro de saúde da deputada. A gente tem a professora Terezinha, né? Terezinha Ruiz. A gente está vendo que a secretária de Assistência Social, Alessandra Campelo, né, vai ter a possibilidade também nos bastidores, sendo confirmado que ela vai concorrer novamente ao pleito. Não sabemos se é para deputada estadual. Me lembra aí, me ajuda aí. Pois porque assim, é muito escasso o nome dessas mulheres que estão, são poucas, eu acredito que são essas mesmo, são 4, né?
E aí a deputada Alessandra saiu, assumiu a SES. E a gente, quando olha para deputado federal, nós não temos mulheres no quadro do deputado federal. A gente está com um Senado bem desfalcado. Senado não temos mulheres, nenhuma mulher senadora, né? Representando a bancada feminina. E aí, a gente não vai citar aqui para vereador também, mas no campo da vereança são pouquíssimas também. Então, você está assistindo e está vendo, né, como que está o cenário. Aí a gente vê hoje, né, a movimentação de mulheres. A gente tem a banda, que pode estar vindo, já se colocou como pré-candidata. A gente tem a Marcrise, a bancada das Manas. A gente tem o nome de Carol Braz, né? A gente tem o nome de Conceição Sampaio, né? Então, assim, a gente vê o nome de Vanessa Graziottini, que ontem a gente fez a cobertura da passagem do Lula aqui em Manaus, e ele reuniu com bastante gente. A gente viu a Vanessa, né, do PCdoB, reunido com o ex-presidente Lula, e a gente vai vendo a necessidade dessa movimentação e da que a gente vai quase finalizar aqui para você falar sobre a competitividade feminina, que é o que atrapalha, né, que é aquilo que não apoia a candidatura de mulheres. Não é que seja obrigada a votar em mulher. A gente está vendo agora o Big Brother, e aí a gente vê assim, uma discrepância muito grande nas relações lá dentro, e aí a gente falou sobre sororidade, né? Mas, por mais que a gente fale de sororidade, mas a gente tem que ver quem é essas mulheres. Sim. Né? O comportamento, a conduta, a fala. E eu sou pelas mulheres. Eu sou, mas a gente tem que se unir, tem que se apoiar. Mas a gente também tem que mudar a nossa história. A gente não pode retroceder. A gente tem que se posicionar de uma maneira empoderada, política, né? E de uma maneira humana também. Exatamente. Quando a gente fala e não é só em política, não. Infelizmente, a gente precisa vencer muito esses obstáculos dessa questão da competitividade feminina. Quando eu vejo vídeos, quando eu vejo algo e que me chama muita atenção relacionado à mulher ou homem, eu já tenho um vício enorme de ir nos comentários. Nossa, quem não vai nos comentários? Até para você entender o contexto de tudo, você vai no comentário, que está muito mais bem explicado do que ali na própria postagem. E ontem eu vi exatamente uma situação que me chamou a atenção de um pai, quando ele gravou o fato de ele ter ido buscar o filho para ir lanchar. E os comentários eram exatamente assim, exaltando a figura masculina, a figura do pai, porque ele foi levar, ele tem guarda compartilhada, ele foi levar o filho para lanchar. Bom, trazendo para a nossa realidade, e eu fiquei pensando, olha como nós estamos numa realidade, Érica, onde nós naturalizamos o errado e transformamos o que é o certo em algo extraordinário. Porque a obrigação de um pai cuidar de um filho é obrigação, é algo para ser natural, não tem que ser exaltado. Tem que ser algo que faz parte da vida do pai, da vida da mãe, porque a mulher faz isso todos os dias e ela não é exaltada, ela não é ninguém bate palmas para ela porque ela faz isso todos os dias. Então, a maioria dos comentários era parabenizando ele, era exatamente de mulheres. E aí vem para dentro da política, né? A questão da competitividade dentro do espaço político é uma coisa, e a gente sabe que isso existe as alianças políticas, isso a gente sabe que isso faz parte. Mas a gente tem ainda que vencer essa questão dessa competitividade desleal, sabe? Do desrespeito, porque a gente acaba que acompanhando dentro do cenário político, eu acompanhei isso muito no ano passado, na eleição passada, as pessoas buscando histórias de vidas de alguém e jogando publicamente, sabe? E isso, assim, deixa a gente nos deixa, enquanto mulher, muito vulnerável, sabe? E isso é muito, muito ruim. Essa competitividade dentro da política, ela tem que ser saudável. E dentro da questão da mulher, a gente precisa começar a entender isso, sabe? A valorização da mulher. Obviamente que eu não estou dizendo aqui o seguinte,
toda mulher é merecedora do seu voto, todas as mulheres são iguais, não tem isso. Como eu estou falando, a questão do machismo, do preconceito, desse comportamento, da reprodução desse comportamento, ela é cultural. Então, não é o fato dela ser mulher, Érica, que ela vai olhar pelos direitos das mulheres dali da periferia. Nós temos mulheres nos representando, eu não estou falando aqui que só temos homens, nós temos mulheres, mas a gente precisa pensar, os anseios da sociedade, das mulheres no Amazonas estão sendo, de alguma forma, atendidos só porque temos mulheres? A gente precisa muito avançar, né? A gente vê, por exemplo, o que passou, e a gente não pode deixar de citar aqui, um deputado estadual, o Arthur Duval, né, que falou daquela forma, acredito que foi, para mim, eu não consigo nem trazer uma palavra subjetiva para a fala dele, né? Escrota mesmo. Isso. Aí a gente vê, a gente também publicou na rede social o prefeito de Itaituba, no Pará, Valmir Climaco, do MDB, também falando que ele ia comer mais de 20 mulheres. Naquela festa. Então, assim, aí a gente fala assim, mas século XXI, as mulheres estão com direitos iguais. Aí você vê posicionamentos como esse, mostrando claramente, isso é uma tapa na nossa cara, né? Isso aí é curtir com a nossa cara. Aí você vê um deputado, quanto mais ele tenta se justificar, mais escroto é a fala dele. Fica pior, não tem justificativa. Não tem, né? O que ele colocou ali, me desculpa, eu falei, né? Falei coisa errada, mas não é uma coisinha errada. Gente, aquilo é desumano, aquilo é escroto, aquilo é imoral, aquilo não é ético. Exatamente. Aquilo ali demonstra toda a mazela, né, de um posicionamento ridículo, promíscuo, do olhar de um ser humano para uma situação como essa que a gente está. Então, assim, num grupo de amigos no WhatsApp. Então, é por isso que cada vez mais a violência contra a mulher, ela aumenta. Ela não diminui. Estudos demonstram, a Fiocruz fez um estudo em 2019, se eu não me engano, e mostra que as mulheres, elas têm medo. E ela diz assim, onde é que você tem mais medo? Na minha própria casa. Por quê? Porque os agressores são os companheiros, são os namorados, mulheres que morrem quando estão dormindo. E muitas delas, sob efeito de substância psicoativa, porque bebeu com o marido ali em casa. E aí ficou vulnerável, o cara vai lá e mata. Isso é uma realidade dura, né? E aí eu chamo muito atenção para a forma como nós estamos criando os nossos filhos, porque eu sou mãe, só tenho filhos homens, e eu não digo que eu consegui atingir, mas eu digo que todos os dias é a minha luta em educar os meus filhos, e eu não compartilho daquela frase que diz que, né, prendam as suas ovelhas que o meu cabrito está solto. Em hipótese alguma, meu cabrito vai estar solto, suas ovelhas estarão soltas, e é de obrigação e dever dele respeitar as suas filhas. Porque eu não vou admitir, enquanto mãe, que o meu filho, por ser homem, ele vai desrespeitar a filha de ninguém. Isso é uma educação que nós temos que dar dentro de nossas casas. Porque, como eu falo, como eu rebato, é uma questão cultural, é como eu crio o meu filho. O meu filho, ele reproduz o machismo, ele reproduz a violência. Muitas vezes ele passou por atos de violência dentro da casa dele, ele foi criado a ser dessa maneira, agir dessa maneira, e ele vai reproduzir de dentro da casa dele. E como o Brasil é um país, né, de órfãos, que a maioria dos brasileiros são abandonados pelos pais, pelo homem, né, pelo genitor, o que acontece? A reprodução, né, desses traumas familiares, dessa desigualdade, dessa pobreza, desse abandono, acarreta aí vários tipos de condutas imorais, né, e antiéticas como essa.
Érica, é por isso que eu digo, por que é importante a gente trabalhar e trazer essa discussão sobre representatividade feminina nos espaços de poder político? Porque a gente consegue levar para dentro, da onde se criam as leis, debates do nosso dia a dia. É o que está faltando, debates do dia a dia serem debatidos dentro da casa parlamentar. As mulheres, elas estão convivendo com todas as formas de violência, de dificuldades, e elas precisam serem ouvidas, ou seja, dar voz e vez a essas mulheres, dar voz ao subalterno, né, à mulher, para que dentro das casas parlamentares nós possamos ser ouvidas, porque essa representatividade, quando a gente fala, a gente precisa levar em consideração que não é quantitativo que a gente está falando, a gente está falando de qualitativo, ou seja, os anseios de dentro das mulheres, de dentro da periferia, precisam chegar dentro das casas parlamentares. E isso é importante, que já é uma dica para as mulheres que vão se candidatar, né, e dos políticos também, que é necessário que desde o ensino infantil ao ensino fundamental, médio e superior, a Constituição brasileira ela seja trabalhada. Que todo brasileiro ele tenha tido, em algum momento, uma leitura sobre a Constituição. Quais são os seus direitos e seus deveres como cidadão? Como é organizado a estrutura de governo no Brasil? E as pessoas desconhecem. E depois viram tudo especialista nas redes sociais falando besteira. Por quê? Porque são especialistas em várias coisas, vem as nuvens de fumaça, vem esse avalanche de fake news e a gente acaba, né, que está disseminando cada vez mais informação fake. Infelizmente. E isso é o que entra todos os dias na casa de todos nós, né? É isso mesmo. E aí, como isso está sendo trabalhado dentro das famílias? Porque as fake news, ela tem um impacto muito forte, negativo na vida das pessoas. A gente já vai terminando por aqui. É muito gostosa a nossa conversa. Assim, eu espero que as pessoas que estão assistindo estejam gostando. Me sinto muito feliz, foi muito agradável. Mas, assim, eu não gostaria que terminasse, mas já convido você desde já para vir em outros momentos para a gente poder saber um pouco mais, pegar ali um recorte da história, para as pessoas conhecerem um pouco, né? Porque quando a gente não conhece a história, a gente não entende o presente. E a gente não consegue, né, ter nenhum tipo de interpretação sobre o futuro. É verdade, Érica. Então, eu deixo aqui para você fazer suas considerações, falar com os nossos seguidores. A Isabela está dizendo que entrevista gostosa e rica, né? Muito bacana mesmo, Isabela. Um beijo para você, para o Marcos que está acompanhando. A gente tem aqui o Madison, Clínica Medeiros de Saúde. A gente tem a Juliana e Isabel. São várias pessoas que estão acompanhando a gente. A Jaqueline ainda está aqui com a gente também. Então, um beijo para todo mundo que está acompanhando. Aproveita que essa matéria está muito boa. Vai ter uma matéria escrita. A gente vai colocar você que perdeu ou que chegou já no finalzinho. Você vai ter acesso, porque ela vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. YouTube, a gente tem o Twitter, Instagram e Facebook. E a gente agora também tem o Pinterest. Então, que chique, obrigada pela sua presença. Esse portal está ficando maravilhoso, né? Está cada vez melhor. Credibilidade, muito trabalho e compromisso com a população, com as pessoas que estão assistindo a gente. Que bom. Bom, gente, olha, eu agradeço novamente você, Érica, ao portal Convergente. E eu espero e estou aqui também para tirar dúvida. Alguém quiser alguma informação. Eu tenho dúvida sobre esse momento ali da história, que você fez sua pesquisa. Vocês sabem, assim, eu sou, dentro da minha possibilidade, eu sou super acessível a atender. A Érica sabe disso. Deixa aqui o teu Instagram e aonde que a pessoa pode comprar teu livro. Bom, gente, aqui em Manaus, quem estava vendendo era a Livraria Nacional, mas, assim, felizmente estourou, né? Todos os exemplares foram vendidos. Né, aqui em Manaus. Então, muita gente que adquiriu o livro diz, nossa, eu não sabia disso. Sabe, eu sempre escuto muito isso, é muito legal, porque eu tentei, assim, ter a maior riqueza de detalhes daquele momento. Mas vocês podem pedir pelo site da Editora Apres, tá? Que eu vou, inclusive, eu vou marcar ela. E eu espero, assim, qualquer coisa, a gente está aqui. E o teu Instagram? Pois é, o meu Instagram é Michele Vale, tá? Vocês podem acessar e estão aqui. Qualquer dúvida, qualquer bate-papo, é só chamar. E deixa uma mensagem sobre esse pleito agora de 2022.
Olha, é bem interessante, né? A Érica me coloca assim numa situação. O que você espera desse povo? Pois é. Tem alguma coisa de se esperar? Ó, Esperança. Pois é, a palavra principal mesmo é esperança. Enquanto mulher, enquanto mãe, quem me conhece sabe que, além de uma mulher feminista, né, que luta pelos direitos de igualdade, não de sobrepor a questão do homem, mas igualdade, eu também sou militante com relação à luta pelo reconhecimento dos direitos e valorização da pessoa com epilepsia, porque eu tenho um filho que é epilético. Enfim, então, quanto mãe, mulher e militante, eu espero, né, que as candidatas, as pré-candidatas, elas possam ouvir nós, mulheres, eu me incluo nisso, porque eu me considero como uma mãe dona de casa, igual a qualquer outra. Nós temos muitas mulheres aí para serem ouvidas. Então, levem para dentro da plataforma de governo de vocês os anseios femininos, por favor. Um beijo.